É contador, professor, especialista em previdência e consultor. Receba o palestrante com uma salva de palmas. Bom, gente, boa tarde. Todo mundo animado depois do almoço, né? Espero. Vocês viram que pelo tema da palestra aqui, nós vamos sair daqui com todos os problemas de déficit atuariais resolvidos, não é isso? Beleza. Obrigado. Então, gente, na verdade, o desafio que me foi posto para discutir com vocês é um desafio, claro, de todos vocês, e que vocês apenas são peças nessa engrenagem que aqui, nessa sala, possivelmente, não estão os responsáveis para a solução desse desafio, que é aquele que tem a chave do cofre lá, né? Quer dizer, vocês são apenas os intermediários desse processo. E para a gente construir aqui um raciocínio sobre essa questão, eu trouxe uma sequência aqui de slide onde a gente vai debatendo e vamos partir de alguns pressupostos. Primeiro, do que nós estamos falando? O RPPS é o quê? Tá? Nós estamos falando, na verdade, de um seguro. Um seguro com viés social. Por que social? Porque ele atende o interesse de um coletivo de pessoas determinadas. Então, é isso que vocês são. Enquanto gestores, dirigentes de RPPS, vocês são gestores de uma seguradora. Então, partindo desse princípio, ele tem algumas exigências para essa seguradora se constituir. E essa seguradora, ela segura o quê? Qual o objeto do RPPS? É assegurar o quê? Você faz o seguro de um carro, você está assegurando o carro. Na hipótese da ocorrência de um sinistro, você ter a indenização do valor do carro. Você segura a sua casa, o objeto é a casa. E no caso seguro RPPS, ou previdência como um todo, qual é o objeto dele? Ele assegura o quê? A renda, né? A renda de quem? Do trabalhador, do servidor. E qual é o sinistro que se espera que possa ocorrer nesse seguro? Aqui é um sinistro que todo servidor sonha, que é a aposentadoria. Então é um sinistro esperado, programado. Não tem lá na avaliação atuarial os benefícios programáveis e os não programáveis? E quais são as possibilidades da ocorrência do sinistro? Um processo natural nosso do envelhecimento, que é a idade avançada, digamos assim, a ocorrência de um fato que nos impeça de gerar a nossa renda, uma doença que nos incapacita para o trabalho, e aquela situação que cada um espera que seja o mais distante possível, mas é inevitável, a morte. Quando o segurado, então, se ausenta, que ele é o provedor da renda do núcleo familiar, tem um seguro que garante a renda dos seus dependentes. Então, são 3 hipóteses da ocorrência do sinistro, num seguro social chamado Previdência. A idade, a incapacidade ao trabalho e a morte. Proteção aos dependentes. Mas no viés de quê? Garantir a renda para a manutenção da vida dessas pessoas. Então ela está focada no indivíduo.
E é isso que a gente traz aqui descrito, isso que eu falei tudo. Então, na verdade, primeira coisa que ocorre para você ter direito à indenização é o quê? Pagar um prêmio. Quem é que paga o prêmio para obter o direito da indenização do sinistro? O próprio segurado e o seu ente, e o ente federativo que o instituiu. E aí nós vamos ver as diversas formas possíveis de pagar esse prêmio. E a lógica do que trouxe a emenda 20 de 98 para os regimes próprios é a lógica da capitalização coletiva. Solidariedade, fundo mútuo de recursos. É capitalização de recursos, partindo do pressuposto de que eu capitalizo o recurso para financiar, para indenizar o meu benefício no futuro. Eu pago antes o prêmio. É diferente de um regime do INSS, por exemplo, que ele funciona em repartição. Eu recebo e divido de imediato. A lógica do RPPS não é essa. Tem alguns mecanismos que se faz, segregação da massa e tudo, mas essa é a questão de como você fazer a gestão do financiamento do sistema, né? Então, pagou o prêmio, na ocorrência do sinistro, é indenizado, é paga a indenização. Aí tem as regras para pagar a indenização, são as regras de acesso ao benefício. Tem lá integralidade, paridade, forma de reajuste, barará, parará, aquilo que vocês fazem no dia a dia. Que tudo isso está atrelado à definição de um plano de custeio. Quanto é que eu vou precisar para pagar benefício? A depender das regras e do meu público, vem lá um sujeito, chamado atuário, que hoje, inclusive, vocês tiveram palestra aí de atuário, infelizmente eu não pude participar da palestra que eu gostaria, e mede para vocês o tamanho do compromisso que vocês assumem, que a seguradora RPPS assume. Né? Ou seja, a Constituição diz que o princípio fundamental de um regime próprio de previdência é um equilíbrio. Equilíbrio entre compromissos e fonte de recurso para financiar os compromissos. Está lá no artigo 40 da Constituição Federal, lá no finalzinho, que diz tudo ali, olha, qual é a fonte, de onde vem a fonte dos recursos e para promover o equilíbrio, chamado equilíbrio financeiro e atuarial. E o que como podemos traduzir essa questão do equilíbrio financeiro e atuarial? Poderíamos imaginar uma situação parecida com isso aqui. Eu tenho aqui essa pirâmide e eu vou tentar equilibrar aqui em cima uma barra. De um lado, eu tenho medido os compromissos assumidos pelo RPPS. Quem é que fez isso? Que eu falei ainda há pouquinho. O maluco lá chamado atuário. Tem algum atuário aqui? Cadê? São os malucos. Eu também sou maluco contador. São os diversos malucos que trabalham na vida da gente, que nós estamos no dia a dia, né? E então o atuário vai lá, seguindo todas aquelas regras postas, inclusive hoje com uma história aí muito o diretor falou ontem lá das gerações futuras, enfim, LDA, tem um monte de coisinha aí que, né? Enfim, não vou aumentar nesse mérito agora. Então mensurou o compromisso. Ok, então eu tenho mensurado para os meus próximos 75 anos, o compromisso está precificado em tantos, geralmente, milhões ou bilhões de reais em algumas situações. Ok, e de onde é que vem essa grana para pagar? Em que velocidade? Qual o fluxo financeiro que eu preciso para atender esses compromissos nesse período? Então nós temos, para eu equilibrar essa balança, eu tenho que botar do outro lado o mesmo peso dos compromissos, fonte de recursos. Eu tenho aqueles que já chamam os recursos garantidores, que são aqueles que já estão lá na minha carteira, que tem todo esse pessoal aqui em fora interessado nele, né?
mercado financeiro, você vai lá, aplica, enfim. Não é isso? E é por isso que esse evento ocorre, porque tem um monte de patrocinador, porque quem garante o patrocínio são os recursos financeiros que vocês têm acumulado. Não é isso? Ok, mas isso é suficiente? Não. Ainda falta grana, e muita. Aí falta grana em decorrência de um passado que não foi financiado devidamente, e tem ainda aquilo que são os compromissos futuros, que nem ocorreram os fatos geradores ainda, mas eu sei que eu tenho um compromisso de pagar, porque o segurado já está ali presente. Né? Então vem a outra parte para equilibrar a balança. São os ingressos futuros. Como é que esses ingressos futuros vão ocorrer? Aí tem diversas possibilidades desses ingressos futuros ocorrer. E que vai lá para a contabilidade, numa conta registrada, que lá na avaliação atuarial foi mensurado, esse compromisso futuro que não tem lastro ainda para financiar, que não tem o recurso garantidor não está lá, que é contabilizado nas chamadas provisões matemáticas previdenciárias. Ou seja, são expectativas de ingresso de recursos futuros. Então, feito isso, se eu tenho mensurado ativos garantidores mais perspectiva de ingressos futuros na mesma medida, eu posso dizer que o meu sistema está equilibrado. Então, eu tenho aqui a fonte dos recursos previdenciários definida. E onde é que está isso? Está na minha lei. Na lei que definiu o chamado plano de custeio. Não é isso? Aí vem lá a alíquota normal, a alíquota suplementar. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a lógica do equilíbrio é esse. Então, eu tenho, uma vez dimensionados os compromissos, que aí é onde eu vou aplicar o dinheiro. Aplicar não é que aplicar no mercado, é aplicar, utilizar o dinheiro que os ingressos ocorreram, eu vou aplicar no pagamento da indenização do sinistro, que são chamados benefícios previdenciários. Ok, então essa é a lógica do artigo 40 da Constituição Federal que nós temos que perseguir. E que a maioria de vocês não tem fonte de recursos suficientemente garantidas para pagar os compromissos futuros. E aí, o que fazer? Vocês sabem as diversas possibilidades de fazer. Agora, quem tem a obrigação e a chave do cofre para fazer, está disposto a fazer ou tem a boa vontade de fazer? Ou qual é a visão que ele tem disso? Que acho que é o grande desafio que vocês, enquanto gestores, têm, né? Quem vai colocar o guiso no gato, do pescoço do gato lá? Conselho de administração, aí depende de uma série de fatores, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas aí a legislação, ela te garante possíveis fontes de recursos, possíveis. E a possibilidade só vai se viabilizar se o responsável assumir essa responsabilidade efetivamente. Então, e quando a gente está falando nós estamos falando de dinheiro. Ninguém paga benefício se não for com dinheiro. Moeda corrente, real. Então, lá no futuro, em algum momento, eu vou precisar de dinheiro. É por isso que vocês fazem aí, utilizam umas ferramentas, chamado ALM, por exemplo, onde vocês vão ter a percepção em que momento eu vou precisar de disponibilidade financeira e quanto, em que montante. Que vai servir não é apenas para vocês fazer as projeções das aplicações financeiras, mas também ele tem que servir para você definir a velocidade que você precisa do ingresso financeiro, que são essas possíveis fontes de recursos. Tá? A própria Constituição, ela define uma fonte obrigatória, compulsória, que são as contribuições dos segurados, naqueles percentuais mínimos hoje exigidos pela Constituição de 14%, né? Mínimo, e a patronal. E aí vem algumas questões da contribuição patronal, que são algumas questões conceituais. A chamada, por exemplo, alíquota normal ou ordinária.
normalmente chama normal. O que é essa alíquota normal? Conceitualmente falando, seria aquela alíquota necessária para financiar o sistema daqui para frente, sem considerar os serviços passados que não foram financiados. Conceitualmente é isso. Mas não é apenas isso que é obrigatoriamente para definir o valor da alíquota normal, o percentual. A Lei 9.717, artigo 2º, diz que a alíquota patronal normal, ela pode variar. Ela tem um piso de 14%, que é igual ao do segurado, e pode ir até 28%, o dobro. Então, vocês podem trabalhar dentro dessa realidade de alíquota normal. Alguns atuários trabalham no seguinte aspecto. Não, a alíquota normal eu fixo em função do custo normal. Se você for ler a portaria, até induz a fazer isso. Mas não obrigatoriamente. Você tem a liberdade de estabelecer a alíquota patronal até 28%. Aliás, isso é até muito melhor, porque você não tem fim. Enquanto a outra alíquota possível é a chamada alíquota suplementar, que em tese seria para financiar o custo passado do sistema que não foi financiado, ela não é de eterno, ela tem prazo. E qual é o prazo? De vigência da alíquota suplementar? É o prazo necessário para equacionar o déficit. Então, se eu tenho uma alíquota, digamos, patronal normal, que o cálculo atuarial me indica 20%, nada impede que eu eleve ela para 28%, e o que faltar eu coloco uma alíquota suplementar. Por exemplo, se eu vou equacionar mediante alíquota. E cada medida dessa que eu adoto, ela tem uma consequência depois que a gente vai ver. Então, essas fontes aqui são obrigatórias, são compulsórias, considerando a alíquota patronal, essas variações. Né? Inclusive com a possibilidade de você criar alíquota adicional, por exemplo, para a folha de professores, para a folha do pessoal da saúde, pagar com recurso Fundeb, enfim, tem várias questões aí que podem ser trabalhadas. Muito bem. E também são recursos que vocês devem contar, que são os recursos que vêm da indenização da contagem recíproca, chamada compensação previdenciária. Porque a compensação previdenciária você tem que considerar o recurso que você vai receber, mas também tem a possibilidade de ter a obrigação de pagar. Né? Não é só receita. Então, aquilo que você está recebendo de indenização da contagem recíproca do tempo de contribuição também é uma fonte de recurso do sistema. Está lá previsto no artigo 9º no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, que inclusive está tendo até curso aí de compensação. Muito bem. Qual é outra fonte também possível? E aí você se vê exatamente diante desse quadro aí que eu coloquei. Artigo 249 da Constituição Federal. O que diz o artigo 249? Diz que, em outras palavras, o que está escrito ali, em complemento àquelas contribuições que, digamos, que você estabeleceu, você pode aportar, e essa palavra é muito importante, não vamos confundir aporte com outro conceito. Contabilmente, aporte é um conceito específico, tá? De qualquer coisa. E eu falei coisa aqui no sentido mesmo, coisa, qualquer coisa, desde que tenha algumas exigências, que ele tenha liquidez, né? Que ele tenha possibilidade de ser transformado em dinheiro, porque eu só vou pagar benefício em dinheiro. Aí eu crio um outro problema para mim. Quando eu uso esse mecanismo aqui de aportes não financeiros, que ele pode ser financeiro e não financeiro. Aporte não financeiro, como está ali, ativos de qualquer natureza. Qualquer natureza. Um terreno, um prédio, sei lá, qualquer coisa. Recebíveis. Então, mas eu tenho que criar então agora um instrumento de gestão desse ativo para fazê-lo virar dinheiro. Então eu trago uma solução, mas ao mesmo tempo eu me trago um problema, mais um desafio. Além de gerir a
Previdência, eu tenho que gerir também esses ativos, porque ele vai ter que se transformar em dinheiro no futuro. Mas a Constituição me permite fazer isso. Então, eu estou falando aqui do ponto de vista legal, o que é possível. Por isso que está ali aquele cara diante daquele arsenal de coisas. O que eu vou escolher? O que é viável para mim? E aí não é você, RPPS, apenas que vai assumir essa responsabilidade. É o outro lado, o agente, o dono da chave do cofre. Que ele vai ter que estar, vocês vão ter que estar de mãos dadas. Não há como você de lá e eu de cá. Somos nós, né? A responsabilidade é do ente federativo. Ok, então essas são as possibilidades do ponto de vista da legal. Por exemplo, hoje se fala muito, né? Então, o que são os aportes? A própria portaria 1467, ela define que são transferências de ativos financeiros e não financeiros, componentes do patrimônio do ente federativo ao Fundo Comum de Recursos. A portaria não fala esse termo Fundo Comum de Recursos. O que eu chamo Fundo Comum de Recursos? É o fundo em que os recursos estão depositados, é o fundo dos recursos garantidores. Em outras palavras, simplificando, que a Lei 9.717 chama de Fundo Previdenciário, artigo 6º. Então, fundo de recursos, o fundo comum, ele pode ser constituído de ativos financeiros e não financeiros. Então, tudo que fizer parte, que tiver a finalidade de pagar benefício, garantir o sistema, faz parte do fundo comum. E aí tem todas as regras que tem de fazer a vinculação, tem que ter lei, autorizativa, enfim, tem uma série de questões que nós não vamos entrar nesses detalhes agora também. E aí, só para chamar a atenção de vocês, que tem sido muito propalado por aí, quando vocês veem essa carinha aí no leão, vocês lembram de quê? Imposto de renda, né? Todo mundo virou, imposto de renda, retido na fonte, agora é uma nova fonte de receita. Não é nada novo e não é nova fonte de receita, gente. É apenas um mecanismo que se pode utilizar os recursos do imposto de renda retido na fonte, que é propriedade do Tesouro Municipal, compõe a receita corrente líquida do município, é arrecadação, decisão do STF, de fazer aportes para o RBPS. É um aporte financeiro. Não está exatamente naquele conceito que faz lá a portaria, que são valores pré-estabelecidos. Qual é a diferença? É um aporte em que os valores são estimados, mas é aporte. Que inclusive agora, se passar aí a proposta da isenção até R$5.000, tem muitos municípios aí que tem isso na lei, a arrecadação vai cair para zero praticamente. Porque todo mundo vai ter isenção, porque a maioria da remuneração né? Então, é possível? É. Mas nada é mais do que aporte. E não é fonte nova de recursos. Por quê? Porque o Tesouro Municipal vai abrir mão daquele recurso que ele estaria colocando no seu orçamento para quaisquer outras coisas e vai. É bom para o RPPS? Por quê? Porque aí o ente não vai ter a desculpa de não pagar. Por quê? Porque ele já disse de onde ele vai tirar o dinheiro. Agora, você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a lei e dizer que aquelas projeções, elas têm que ser revistas anualmente no mínimo. Imagina que você fez agora o aporte, previu lá que você ia ter R$10 milhões de arrecadação no ano. Vem a isenção, cai para zero. E você projetou isso para os próximos 75 anos. Qual vai ser a sua projeção para os próximos 75 anos? Zero. Então, resolveu um problema que agora não voltou. Eu vou ter que buscar outra alternativa. Tá? Então, fazer gestão de previdência, você não tem uma solução definitiva do equilíbrio. A gestão é permanente, você tem que ir se adequando à realidade e às possibilidades. E é disso que a gente vai falar também alguma coisa. Ou seja, eu digo aqui, o imposto de renda nada mais é do que um aporte de recursos. Ontem o Alex também falou lá que a secretaria está preocupada em querer normatizar isso. Eu até já falei para ele, falei, Alex,
o que ele falou lá deu uma conotação. Eu falei, ó, eu gostaria inclusive de participar dessa discussão, e ele já disse que sim, vai me chamar quando for o caso, não tem muito o que regulamentar disso, é só dizer que essa situação é um aporte financeiro. Né? Só que a diferença é que ele é estimado. E aí, a própria secretaria, ela editou, ela fez esse ofício, essa ceia aí, 14.2.19, que respondendo a um questionamento da ANEPREM, ela diz lá, primeiro, o imposto de renda ele tem que ser arrecadado pelo ente federativo. O Instituto de Previdência não pode ser o arrecadador, porque ele é tributo de propriedade do Tesouro Municipal. E os tributos, o ente federativo, ele tem obrigação de cumprir limites constitucionais de aplicação em saúde e educação. Então, ele tem que compor a receita corrente líquida do município para fins de definição dos limites constitucionais de cumprimento. É um problema que, por exemplo, está enfrentando aqui o município de Ribeirão Preto, porque a lei lá disse que o Instituto de Previdência lá é o arrecadador. O RPPS não pode ser agente arrecadador de tributo. Tá? Que é o que o Tribunal de Contas está discutindo. Enfim, mas, então, o próprio ofício da Secretaria diz, não, uma vez o município é arrecador, pode destinar para pagar a Previdência, para fazer aporte para a Previdência, não tem problema nenhum. E disse mais, na avaliação atuarial, pode considerar a projeção da receita como redutora, como se aporte fosse para reduzir os compromissos. Né? Também é fonte de recursos para aqueles que têm recursos aplicados no mercado financeiro e que se espera que as aplicações sejam bem-sucedidas, que são os rendimentos das aplicações. E aí tem um outro aspecto. Quando é que isso é efetivamente receita? Só é receita efetivamente quando eu resgato uma aplicação com ganho. Porque se eu não considero assim, se eu estiver considerando receita apenas a variação positiva, aí vem o leão, por meio do PASEP, e me leva uma fatia. Todo mundo gosta quando fala de PASEP, né? Podemos fazer uma palestra aqui só sobre isso. Ok, então, em linhas gerais, o que a legislação nos dá de possibilidade de fonte de recursos são essas. É tudo que um RPPS pode ter possibilidade de ingressar, não tem outras. A não ser geração de renda própria, de imóveis que eu alugo, enfim, também que são outras receitas, né? Então, voltando ao equilíbrio. Na verdade, quase que a totalidade dos regimes próprios está nessa situação aí. É um equilíbrio mais ou menos, né? Às vezes lá no CRP, tá? Por quê? Porque eu estabeleci a minha lei, lá me diz que tem uma alíquota suplementar que em 2035 chega a 100% da folha. Você acha que você vai receber isso? Você acha que o ente vai ter condição de pagar? Se ele está parcelando hoje os 22 ou os 28? Então, legalmente está equilibrado, mas na realidade não vai acontecer, né? Então, na ausência de equilíbrio, o que fazer? O que fazer? Vocês têm resposta? Tem que ter resposta. A resposta é coletiva? A solução que é para um é a mesma para outro? Não, gente. Cada um tem que encontrar a sua solução. E não venham me dizer que tem solução mágica, que chega aqui, faço isso. Não existe isso. Você tem que estudar em profundidade cada um e encontrar a possível solução. E quem definir a solução para si mesmo tem que assumir coletivamente a solução. Ente federativo, prefeitos, secretários, enfim, e os gestores de previdência. Para fazer, porque o gestor de previdência nada mais ele faz a gestão,
ele não tem como criar fonte de recurso, né? Aliás, uma coisa muito importante que eu chamo a atenção de vocês, que inclusive está lá no manual de contabilidade, que diz que a contabilidade e a gestão, ela tem que ser feita primando pela prevalência da essência sobre a forma. Ou seja, eu defino a forma de fazer em função da essência da solução. A contabilidade, ela não pode te engessar. Você não tem que ficar seguindo tabelinha, não é isso. Ela tem que representar a essência da sua gestão, diante daquilo que a legislação te permite fazer. A sua legislação. Então, é esse um princípio fundamental também para a gestão, é a prevalência da essência sobre a forma de fazer as coisas. Por isso que você tem diversas possibilidades e não é apenas do ponto de vista de botar na lei que está resolvido o problema. Muitas vezes, aquilo que vem para a sua lei, ao invés de solucionar o problema, te traz mais um, agrava o problema. Possível solução do déficit. A ideia é explorar desafios e orquestrar soluções. Você só consegue buscar a solução quando você dimensiona o tamanho do seu problema. Né? Na vida pessoal nossa mesmo. Você só consegue encontrar uma solução quando você analisa o problema. E principalmente que, para você ter a melhor avaliação do problema, você não pode estar dentro dele, imerso nele. Você tem que estar fora. Imagina você cai numa caixa d'água de 10 mil litros. Está lá se afogando, e você está focado na caixa d'água de 10 mil litros. Para você, naquele momento, você está dentro do mar, não tem borda. Porque para quem está de fora, vê você dentro de uma caixa de 10 mil litros e vê que a borda está bem do lado. Bom, vai lá, se agarra ali, ó, que você sai. Então, quando você vê o problema de fora, você vê que fora do problema tem soluções. E é aí onde vem as análises, no caso, de caso a caso, você avaliar o seu regime próprio nessa visão de que você não é o problema, você é responsável por encontrar a solução. E para encontrar a solução, você precisa às vezes buscar consultorias, parcerias, enfim, várias formas de outras pessoas, outras ideias, criar possibilidades de encontrar as soluções. Né? Então, esses são os desafios. Não existe esse desafio, solução única, existem várias possibilidades. E cada uma delas que eu assumo, ela tem implicação. Por exemplo, a própria portaria 1467 diz lá, no caso da avaliação atuarial apontada déficit atuarial, deverão ser adotadas para equacionamento, que poderão, está dizendo, deve ser adotada medidas, mas não diz quais medidas devem ser adotadas. Diz, quais são as que podem ser adotadas? Uma delas, estabelecimento de plano de amortização. Plano de amortização, o que é? Eu financiar o passado. Quais são as possibilidades? Eu posso estabelecer uma alíquota suplementar, que a gente já falou. Posso estabelecer aportes financeiros, aportes não financeiros, né? Tem uma questão que a portaria coloca como solução como possibilidade de equacionamento de déficit, segregação da massa. Gente, segregação da massa não equaciona déficit nenhum. Ela apenas te permite criar um mecanismo de gestão do déficit. E segregação da massa nunca pode ser entendida como uma solução definitiva. É um processo que você começa e você tem que fazer a gestão da segregação. Pode fazer revisão, readequação. E ela é uma medida excepcional. Eu nunca digo que ela é boa ou é ruim. Ela pode ser a salvação para alguém, mas pode ser o enterro de outro. Então, ela é uma medida excepcionalíssima que tem que ser tomada com muita
parcimônia e muita responsabilidade de quem assumiu a segregação do ponto de vista do financiador, do sistema, e de quem vai fazer a gestão dela. Tomem cuidado com a segregação da massa. Ela pode ser boa, mas pode ser ruim. E digo mais, ela não equaciona déficit. Ela te cria um mecanismo de gestão do déficit financeiro, que é a capacidade de pagamento. E depois nós vamos ver as implicações que elas trazem. E a outra possibilidade, que a gente já falou, é o aporte de ativos não financeiros, que também vai te qualquer uma dessas medidas aqui vai te trazer mais ou menos responsabilidades enquanto gestor do RPPS. O que você tem capacidade de assumir enquanto gestor? O que tem capacidade de assumir enquanto patrocinador do sistema ou ente federativo? Do ponto de vista econômico, financeiro e fiscal. Porque tem as implicações fiscais também, né? E outra regrinha aqui é você mexer do lado do compromisso, que é o que fez até hoje na maioria das reformas que já ocorreram. A emenda 103, por exemplo, ela veio com o objetivo de diminuir compromissos, diminuir o acesso à indenização do sinistro, fazer com que o segurado permaneça mais tempo contribuinte, ao invés de beneficiário, reduzir o valor do benefício em razão da forma de cálculo, das pensões, fez uma tragédia nas pensões, né? Então, são mecanismos que a legislação trouxe para diminuir compromisso, que na busca do equilíbrio. Ok. Mas aí, a própria norma também traz algumas exigências para serem observadas na busca desse equilíbrio. Por exemplo, está lá, tem várias outras, eu coloquei algumas questões aqui. Por exemplo, está lá no artigo 53. Que a avaliação atuarial proposta, a avaliação atuarial é uma proposta, tá? Para a solução do problema. Deve cobrir todos os custos do sistema, inclusive da despesa administrativa. Que é uma outra questão também, que muita gente tem dificuldade de entender, inclusive o próprio Tribunal de Contas, o que é esse dinheiro, o que é despesa, taxa de administração chamada. Não existe receita de taxa de administração. Não existe, simples assim. Também não vamos ter tempo de aprofundar aqui, mas também tem que estar previsto lá na avaliação atuarial. E aí é uma obrigação que a avaliação atuarial tem que fazer para vocês, a partir, logicamente, dos dados que vocês passaram para eles. A demonstração da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo, nos termos do artigo 64 da própria portaria, que diz que cabe a quem? Ao ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio à sua capacidade orçamentária financeira e aos limites de gasto com pessoal imposto na LRF. Eu sonho em comprar uma Ferrari de 5 milhões de reais. Vou lá na concessionária, eu quero comprar aquela Ferrari de 5 milhões de reais. Quero financiar em 5 anos. O que eu tenho que provar para ele? Que eu tenho condições de pagar, não é? Que eu tenho lastro. Não é isso? É a mesma coisa aqui. Na avaliação atuarial, quando eu faço uma proposta, a proposta que eu falo é a essência da avaliação atuarial. É uma proposta de solução do problema. Quem vai é o responsável para pagar? É lá o Tesouro, né? Ele tem que dizer, olha, eu posso assumir isso, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro e fiscal. A LRF me impõe regras de cumprimento de limite de despesa pessoal. Tá? Então, tem que caber no bolso dele. Ele tem que ter consciência e a ciência de que aquilo cabe no bolso dele. Por quê? A partir do momento que ele assume essa responsabilidade, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer?
mandar um projeto de lei lá para a Câmara de Vereadores, ou no caso do Estado para a Assembleia Legislativa, para aprovar. Porque a atividade pública só pode fazer aquilo que a lei, né, autoriza ou determina. Isso aqui é o tempo. Como é que é? O tempo aí, como é que é? Até 3h30? Tá, tudo bem. Tá, gente? Então, são essas questões que permeia toda a questão da busca da sustentabilidade do regime. Então, foi o que eu brinquei para você, vamos sair daqui com todas as soluções. Não, nós vamos sair com mais desafios do que soluções. E eu não estou falando nada aqui que seja novidade para vocês. É apenas, né, a gente fazer aqui um processo de discussão para a gente refletir sobre essas questões. Mas lembrando que a própria portaria, ela diz que cabe ao ente federativo demonstrar essa capacidade de assumir aquilo que ele prometeu. Quando é que o ente federativo assume a responsabilidade de implementar uma proposta que veio na avaliação atuarial? Já pensaram nisso? Em que momento que ele assume a responsabilidade de implementar aquilo que está na avaliação atuarial? É quando vocês recebem o relatório do atuário que dá lá como o Conselho de Administração aprovou? É nesse momento? Não. Tem um documento que vocês encaminham para a Secretaria de Previdência, que geralmente quem faz, vocês dão uma senha para o atuário fazer, é o DRA. Quando você posta o DRA, quem é que assina o DRA? O prefeito? Ou quem designar? O RPPS e... Não, o atuário. 3 responsáveis pelaquela informação. Um do atuário de que ele fez aquela avaliação atuarial a partir dos dados que vocês informaram, e ele está dando o atesto dele que ela é uma avaliação atuarial fidedigna, tecnicamente bem feita e dentro dos conformes, digamos assim, da legislação. O RPPS dizendo que, olha, eu estou assinando porque eu tenho ciência de que ela é fidedigna. Inclusive foi aprovado pelo Conselho de Administração. E o senhor prefeito, a autoridade responsável, dizendo, beleza, eu reconheço essa avaliação atuarial e estou assumindo o compromisso de, no exercício corrente agora, no caso de 2025, implementar as medidas que nela constam como solução do equilíbrio do sistema. Então, no momento que o senhor prefeito, que o DRA está postado, referendado lá pela assinatura do prefeito, é um compromisso formal perante o órgão fiscalizador e perante a legislação, de que ele tem um compromisso de fazer. Se ele não faz, o que pode ocorrer com ele? Se ele não implementou as medidas que estão postas lá no DRA, o que pode ocorrer com o senhor prefeito? Responsabilidade. Quem o responsabiliza? Tribunal de Contas, não é ele que julga as contas do prefeito? Obrigação de fazer. Deixou de fazer alguma coisa que ele mesmo se comprometeu quando ele postou lá um DRA. O que ele tem que fazer então de imediato? Desenvolver um projeto de lei, encaminhar para a Câmara de Vereadores, aprovar e passar a adotar as medidas que ali foram definidas, que seria essa a solução. E vocês, enquanto gestores, têm a responsabilidade de quê? Responsabilidade de quê? De executar aquilo que a lei determinou. Determinou que vai pagar a alíquota suplementar. O que vocês têm que fazer? Cobrar a alíquota suplementar. Definiu que vai fazer aportes financeiros. O que você tem que fazer? Cobrar os aportes financeiros. Ficou lá expresso que ele vai
a lei autorizou a aportar bens imóveis, ele vai ter que ter uma lei específica adotando aquelas medidas. E aí seguir todos aqueles regramentos. Vocês vão assumir nesse momento a responsabilidade de fazer a gestão daqueles ativos que vão compor o fundo de recursos. Então, fazer aporte de ativo, por exemplo, não é só aprovar a lei, foi lá, contabilizei e está resolvido o problema. Não. Eu tenho mais um problema agora que eu criei, que eu vou ter que administrar, que é fazer a gestão desse ativo, porque ele tem que transformar em dinheiro. Ele tem que gerar recursos financeiros. Tá? É simples fazer a operação, é simples. Eu quero ver depois. Então, e a própria portaria também diz lá, deverá, para fins de cumprir aquela obrigação lá, deverá apresentar à Secretaria de Previdência o demonstrativo de viabilidade do plano de custeio, documento de caráter declaratório, conforme o modelo disponibilizado lá no site da Secretaria de Previdência. Vocês conhecem esse demonstrativo? Quem conhece esse demonstrativo? Quem já leu esse demonstrativo? O seu atuário fez? Você cobrou dele? É obrigatório. Eu já vi muitos relatórios de avaliação atuarial que não faz menção nenhuma sobre isso lá. E tem um modelinho, inclusive. Por quê? Porque isso é compromisso perante o órgão fiscalizador, perante a LRF, sob pena de responsabilização. Então, esse demonstrativo, ele vai ter que ter o histórico de receitas e despesas do ente federativo, chamada receita corrente líquida, despesa pessoal, enfim, uma série de detalhamento. As projeções de receitas e despesas do RPPS. Onde é que estão as projeções de receita e despesas do RPPS? Lá na avaliação atuarial também é obrigatório ter uns anexos chamados fluxos atuariais. Não é isso? Tem projeções atuariais e fluxos atuariais. Vocês já leram os fluxos atuariais do seu RPPS? Como é que eles foram feitos? Foram lá segregados por tipo de benefício. Se perguntarem para vocês, quanto é que custa para a Previdência os professores? Só os professores. Qual é o custo do impacto na Previdência dos professores no meu município? Você sabe? Onde é que está essa informação? Tem que ter lá nos fluxos atuariais. O pessoal da saúde, eu aprovei lá no meu município, foi aprovado as regras para aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Qual que vai ser o custo disso, o impacto só da aprovação dessa lei lá atuarialmente falando? Os fluxos atuariais têm que demonstrar isso. Qual é o impacto de quando vem uma orientação do governo federal para você adotar o piso nacional do salário dos professores? Que ela não é obrigada, não é impositivo, mas acaba sendo por pressões políticas. Qual é o impacto que isso traz? Qual é o impacto que traz uma revisão do plano de cargos e salários dos servidores para a Previdência? Considerando que eu tenho lá servidores que vão calcular o benefício dele com paridade, pela integralidade, depois com paridade. Então, são vários detalhes que os fluxos atuariais têm que me trazer isso. E isso também me serve de orientação para fazer o que nós chamamos lá de ALM. Quando é que eu vou precisar de disponibilidade financeira ao longo do tempo? Quantos servidores vão aposentar lá no seu município nos próximos 5 anos? Quanto tempo que o servidor, depois de adquirir os seus direitos, permanece em atividade?
Lá no meu município acabou o abono de permanência, que a Constituição, emenda 103, permitiu agora você, inclusive, acabar com o abono de permanência. Foi lá o prefeito, não quero pagar, acabou o abono de permanência. O que vai acontecer? Todo mundo que cumpre o prazo, vou embora, vou aposentar. Não, tem abono de permanência. Quem são as categorias que permanecem em abono de permanência? O professor geralmente capa o gato, né? Vai embora. Enfim, vejam o tanto de questões que vocês têm a serem trabalhadas, e isso se resolve na análise das informações, na avaliação atuarial, na definição das hipóteses e premissas atuariais. Vocês discutem com seus atuários a definição das hipóteses e premissas atuariais? Agora vem aí a mágica da geração futura. Quem é que vai entrar no meu município nos próximos 5 anos, 20 anos? Qual é a política de renovação do quadro de servidores? Algum fala, não, vamos considerar que todo mundo egressa com 20 anos. Mas é isso que ocorre? Vai depender das regras lá do concurso, como é que a gestão de RH está adotando para implementar os concursos, as regras de admissão, né? Se é rígida, só vou contratar servidores que estão em plena saúde. Entrou lá um bando de, desculpa a expressão, mas de velhinho, também não sei um deles, já com o pé na cova. Estou contratando despesa, não estou contratando receita. Tá? Então tem uma série de coisas aí, gente, que é um exercício, não é uma coisa simplória e nem simplista. A lei permite, mas nem tudo que a lei permite adequa à minha realidade. Eu tenho capacidade de governabilidade sobre aquilo. Então, quando a gente está falando de desafio para equacionar déficit atuarial, a gente está falando não é só de fonte de recursos, nós estamos falando sobretudo, de gestão. E gestão, desde gestão de pessoal e de previdência. Quem de vocês, enquanto gestor de previdência, foi convidado a participar das elaborações dos editais de concurso? Todo mundo foi, né? Todo mundo riu aí e tal. Né? Como vocês definiram lá as regras para fazer os exames admissionais lá? Vocês já viram algum policial federal entrar para a carreira de polícia federal meio capenga? Não, gente, só entra lá, é atleta praticamente, né, Rubens? Por quê? Porque tem regras rígidas do concurso de admissão. Eu, quando ingressei para a carreira de auditor fiscal, lá em 1900 antigamente, na minha turma, tiveram 3 colegas que foram reprovados no exame admissional, no exame médico. Passou em todas as outras fases. Não, infelizmente, não vamos te trazer para cá não, porque você está nos indicando que daqui a pouco você vai pedir aposentadoria, vai se afastar, então não quero. E teve um, inclusive, foi para a justiça e perdeu, porque estava nas regras do concurso. Isso é fazer gestão também de previdência, gente. Então, o RPPS, ele não está isolado lá no município. Então, às vezes eu ouço alguns gestores de RPPS, porque lá no município, ele está falando dele mesmo, que lá, é aqui, eu estou dentro. Né? Então, são algumas questões que eu uso esses espaços assim, para a gente fazer algumas reflexões, que nós estamos falando de gestão na busca da sustentabilidade do sistema. Não são soluções mágicas, são soluções que vai requerer trabalho, foco, integração das áreas. Não é isso? Até na definição dos conselhos, quem é que compõe o conselho? Lá no seu conselho, quem é que representa o ente federativo lá no conselho de vocês? Eu vejo muitas leis, não, tem 3 servidores indicados pelo prefeito. O que eles são? Servidores, são segurados. Que responsabilidade que ele tem de definir como
Devia estar lá dentro do conselho, o secretário de Fazenda, o próprio prefeito, o secretário de administração, porque é ele que tem a chave do cofre. Todas as medidas que forem ter que adotar, ele tem que assumir. E é o conselho que define. Então, veja que parte até da estrutura de governança de cada um, você está comprometendo a viabilidade da sustentabilidade do RPPS também. E aí, no caso do previsto lá no parágrafo aqui no encaminhamento desse demonstrativo, a Secretaria de Previdência ela pode, inclusive, dizer que o município não demonstrou que está buscando medidas para equacionar do déficit atuarial. A portaria está prevendo isso. A própria Secretaria não tem, até onde eu sei, não tem sido muito rigorosa na fiscalização disso. Mas ela deveria. Né? E aí, resumindo tudo isso que a gente falou, quais são as possibilidades, então, de ingresso de recurso? Para dar uma visão assim de um gráfico. Nós temos aí, digamos que esse seja o seu município. Dentro do seu município, estão vocês aqui. O quê? O RPPS. Vocês estão fora ou estão dentro? Está dentro. Está lá, no meio. Como é que vocês recebem os recursos? E o que é que vocês fazem enquanto RPPS? Aqui vocês são a seguradora. Vocês vão receber o prêmio pago e vai fazer a gestão desse prêmio para indenizar o beneficiário. Então, primeira fase, eu vou receber aqui contribuições, na forma que a lei definiu, contribuições normais, suplementares, contribuição do segurado. Aí vem aqueles conceitos de remuneração, remuneração do cargo efetivo, remuneração de contribuição. Por exemplo, fazer uma pergunta, já sei qual vai ser a resposta, mas eu vou perguntar. Hora extra é base de cálculo de contribuição previdenciária? Nunca. Nunca. Quem respondeu não errou. Errou, como fala lá o Faustão. Pode ser. Lei 10.887. Por opção do segurado, aquele que vai ter o seu benefício calculado pela média aritmética, ele pode dizer que quer contribuir sobre as horas extras. Se ele fez a opção, o patronal também tem que contribuir, porque vai melhorar a média dele. Tem na sua lei essa previsão? Deveria. O adicional de insalubridade é base de cálculo de contribuição previdenciária? Vocês vão responder não, compulsoriamente não, mas da mesma coisa pode ser. Então são medidas também que vocês podem adotar na busca da sustentabilidade do regime. É mais ingresso de recursos. 10.887. Está na lei, ele quer alterar a 9.717, a 9.717 também fala. E portaria 14.67 também é bem claro isso. Diz que lei do ente federativo poderá estabelecer. Tá? Agora, vocês, enquanto arrecadadores das contribuições, vocês têm que fazer o acompanhamento disso. Aquele servidor que optou por recolher, está realmente, lá o RH está refazendo a retenção dele, e está incluindo na contribuição patronal também o correspondente? Aí é gestão. Né? Isso também é mecanismo de solução de equilíbrio atuarial, financeiro e atuarial. Então, gente, por isso que passou a ser exigido, por exemplo, para vocês as certificações. Porque nas certificações são as oportunidades que são dadas para vocês estudarem a legislação previdenciária e conhecer nos detalhes. Já ouviram falar que que se morre no detalhe, não é isso? Ou se vive também no detalhe, né? Às vezes a solução do problema está no detalhe, não está não. Outra forma de ingresso dos recursos, que aí vem de fora, que a gente falou aqui, das compensações. Os recursos da compensação. Como é que está sendo feita a gestão da compensação previdenciária lá?
Tem lá um arsenal de processo lá que eu não fiz requerimento, que eu não sei fazer, o sistema não sei o que. Você está abdicando, renúncia de receita. Responsabilidade funcional. Também pode, e se espera que venha, recursos de fora das aplicações financeiras. Como é que está a gestão financeira de vocês? Vocês estão buscando as melhores aplicações, rentabilidade, segurança, liquidez, enfim, aqueles princípios lá da resolução 4963? Também vai contribuir aqui para o sistema. Também pode vir de dentro os aportes, né? Tem na sua legislação isso aqui, é uma fonte também é a possibilidade de entrar aqui. E outros ingressos que podem vir, digamos, você tem lá nos seus aportes de imóveis que foram feitos, por exemplo, que você está alugando para terceiros. Então são recursos, ou está alugando para um órgão do próprio governo, né? Então pode estar vindo de dentro do município, assim como pode estar vindo de fora também. Mas são recursos que são canalizados para o Fundo Comum de Previdência. E todo recurso que caiu ali dentro no Fundo Comum, ele recebe um carimbo. Qual é o carimbo? Recursos previdenciários. Para o que eu posso gastar com recursos previdenciários? Somente para pagar o quê? Só? Não. Eu posso pagar também despesas administrativas. Artigo 1º, inciso 3º da Lei 9.717. Os recursos previdenciários poderão ser utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas, conforme definido na própria lei, a chamada taxa de administração. Então, taxa de administração só é taxa de administração quando eu utilizo recursos previdenciários para pagar despesa administrativa, naquele limite que a lei me autoriza. Então eu tenho todos esses fluxos aqui de entrada. E quais são as possibilidades de saída? Eu tenho uma possibilidade de sair recurso aqui para compor a taxa de administração. Vocês viram, o RPPS recebeu em algum momento aqui receita de taxa de administração? Não, ele recebeu diversas fontes de recursos. De onde é o dinheiro que eu vou utilizar para pagar a despesa administrativa por meio da taxa de administração? Qualquer dinheiro que tiver na minha conta previdenciária. E aqui eu vou pagar também benefício. Então, desses recursos que ingressaram, eu vou pagar benefício e vou pagar as despesas administrativas. Então, as possibilidades de saídas. Tem alguma outra forma que os recursos transitam pelo RPPS que não sejam por essas fontes? Fala uma outra aí. Já está lá. Está lá, compensação. Especialmente para aqueles que fizeram segregação da massa. Plano financeiro, repartição. Ele tem a chamada insuficiência financeira. Chegou no fim do mês, a folha dele é 10 milhões e eu só recebo 2. Falta 8. De onde é que vem os 8 para pagar? Doente, ele vem saudável, mas vem doente, né? Ou seja, recurso do tesouro. Como é que eu recebo? Eu não recebo como receita. Eu recebo como transferência financeira para cobertura de insuficiência financeira. Então ele ele só entra e sai. Ele não compõe o orçamento do RPPS. Ele entra e sai extra-orçamentariamente. Tá? Então vocês trabalham com esses fluxos financeiros. Tá? E tem muitos RPPS que estão suportados hoje pelas transferências, né? Que não fez a capitalização efetiva do sistema, regime, e tudo está em repartição. Ou seja, na verdade, vocês são meros gestores de folha de pagamento de benefício nessas situações. Muito bem. Acabou aí a história? Não.
Então, para a busca do equilíbrio financeiro e as implicações no ente, obrigação de fazer. Quem é que tem obrigação de fazer? De um lado, o ente patrocinador, na figura do seu prefeito, no caso do município, é esse carequinha aí. A primeira obrigação de fazer é dele. E na consequência, entram os demais, na busca do equilíbrio. Então, a partir do momento que se instituiu um regime próprio, o ente municipal, por meio do seu representante legal, assumiu a responsabilidade de fazer tudo isso que a gente falou até agora. E quais são diante daquilo que a legislação me permite? Tá? Mas aí vem um outro desafio, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além da minha capacidade orçamentária e financeira e patrimonial, porque eu tenho, por exemplo, de dispor de patrimônio imobiliário, por exemplo, ou qualquer outro tipo de ativo para aportar para o sistema, eu tenho que observar que toda medida que eu adotar, ela vai me trazer implicação de ordem fiscal. E o que interessa para vocês, enquanto gestor de previdência e enquanto servidores, os impactos fiscais? Quantas vezes pode ter ocorrido lá no seu município, de vocês lá, através dos seus sindicatos, fazerem movimentos lá para obter revisão, reajuste salarial? Aí vem o seu prefeito e diz: não posso fazer porque eu estou estourado no limite da LRF. E as medidas que forem adotadas para equacionar, para solucionar o déficit atuarial, pode e certamente vai te trazer também impactos na LRF. Então não é apenas a questão orçamentária e financeira, mas também a questão fiscal. E isso está lá, artigo 18 da LRF, que define o que é despesa com pessoal. Na verdade, tudo que é gasto com pessoal, para pagar pessoas, servidores próprios ou terceirizados, enfim, é despesa com pessoal. Despesa total com pessoal. Tem inclusive lá nos demonstrativos fiscais, na contabilidade pública, um demonstrativo específico, demonstrativo da despesa com pessoal, da despesa total com pessoal. Tem lá os anexos do REREL, né? O anexo 4, que fala das receitas e despesas no caso do RPPS. E tem os outros anexos que falam das despesas com pessoal. Então o anexo, o artigo 18, ele define tudo que deve compor a despesa com pessoal. Eu não vou entrar no detalhe de cada um, a gente só está trazendo para fazer que o fundamento está lá. Por outro lado, nós temos, e aí o artigo 20, só para lembrar, ela diz que a União pode gastar com pessoal até 50% da receita corrente líquida. Os estados 60% e os municípios 60%. Então, do total da arrecadação do município, até 60% pode ser gasto com pessoal. E incluindo todos os poderes, enfim. Então o que é a receita corrente líquida? É o somatório de tudo que o município recebe de tributárias, contribuições, patrimoniais, enfim, tudo. Inclusive o imposto de renda retido na fonte, que é um tributo federal, mas que o Supremo diz que aquele imposto de renda retido lá no município é a arrecadação do município. Enfim, tem uma diversa aquilo que não entra e tal. Muito bem. E o artigo 19 da LRF diz o quê? Ele não diz o que deduz da despesa com pessoal. Por quê? Aqueles limites de despesa com pessoal tem algumas rubricas que podem ser deduzidas do limite a ser considerado. Tá? Então, quais são essas deduções possíveis? Aí ela traz aqui algumas de indenização por demissão, relativos a incentivos à demissão voluntária, e por aí vai.
com aposentadorias e pensionistas, ainda que pague por intermédio da unidade gestora, ou o fundo previsto no artigo 249. Então, tudo aquilo que for pago de aposentadoria e pensão com recursos do fundo comum pode ser deduzido do limite de despesa com pessoal. Por quê? Porque, em tese, aqueles ingressos, eles foram despesa com o pessoal no momento que ingressou. Agora, você pagou com recurso próprio, pagou lá no futuro. Então, você deduz do limite naquele exercício. Tá? Da arrecadação de contribuição dos segurados também vai ser deduzido. Da compensação previdenciária também deduz, da despesa, né, com a compensação. E do aporte financeiro. O que é o aporte financeiro? É aquele, então, que a gente falou lá, eu adotei como medida de solução do déficit atuarial, o aporte financeiro, não a alíquota suplementar. Então, aquilo que eu paguei de benefício como aporte financeiro, também eu deduzo do limite. Ele não contabiliza como despesa que o pessoal como ingressa, e quando eu pago o benefício, eu ainda posso deduzir, desde que eu siga as regras definidas pelo órgão fiscalizador federal. Quem é o órgão fiscalizador federal de EPPS? Quem é? Federal. Quem é o órgão normatizador e fiscalizador federal? Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria de Previdência Social. Então, ele estabeleceu essas normas. Qual é a regra que tem lá pela Ministério da Previdência Social em relação aos aportes financeiros? O que tem que acontecer com ele? Você recebe o aporte e pode gastar de imediato? Guardar por 5 anos. Então, ele só não é contabilizado como despesa com pessoal se eu adotei como mecanismo, por isso que eu falei, o conceito de aporte, do ponto de vista previdenciário e contábil, ele é muito específico. Quando eu defino como aporte, ele não contabiliza na despesa com pessoal. E quando eu pago o benefício com aquele recurso, eu posso deduzir do limite da despesa. Eu vou fazer um quadrozinho aqui na frente, e vamos ver isso resumidamente. Mas aí tem a regrinha. Eu não posso gastar de imediato. Por isso que quem é contador que está aqui? Ainda bem que tem muitos. Vocês sabem que o aporte financeiro, lá no ente federativo, ele é elemento de despesa 97, portaria STN SOF 163, alterada pela portaria 02 de 2010. Enquanto que as contribuições normais e suplementares, elemento de despesa 13. O município que tenha botado na sua lei que vai equacionar o déficit por meio de aportes e que o ente federativo, e logicamente ele tem que contabilizar elemento de despesa 97, ele assumiu o compromisso de guardar o dinheiro por 5 anos, para não contabilizar na despesa pessoal. Se gastou o dinheiro antes, o que é que pode fazer e deve fazer o Tribunal de Contas? Pau na muleira de alguém. Que disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Burla fiscal. E quem tem a competência de fiscalizar isso? É o Tribunal de Contas. Vou perguntar para a Secretaria de Previdência. A Secretaria não é problema meu, não. É problema do TRESOL com o Tribunal de Contas. Ele apenas normatizou. Tá? Porque quem fiscaliza em relação ao cumprimento da LRF é o Tribunal de Contas. Tá certo? Então, essas deduções aqui, e aí ele está aqui dizendo lá no artigo 55 da portaria que o que representa esses aportes, tá? E aí todo o cumprimento para... Não vou entrar no detalhezinho aqui, ler cada um deles não, mas só para dizer para você que a própria portaria, ela trata desses regramentos.
Tá? E está aqui no último item lá. Permanecer, primeira coisa, ele tem que ser depositado lá no RPPS numa conta bancária específica. E como é que você vai comprovar de que você guardou o dinheiro por 5 anos? Se todo mês você recebe dinheiro e depois de 5 anos, todo mês você usa um dinheiro daquela conta. Como é que você comprova que está usando o dinheiro que você depositou 5 anos atrás? Perante o Tribunal de Contas, para não dizer que você burlou. Por meio da contabilidade. Se lá em 2020 eu depositei lá R$1 milhão e estou gastando agora R$1 milhão, não vou considerar os ganhos, tal, só para efeito de exemplo, agora eu não posso gastar mais que R$1 milhão daquele dinheiro, porque 5 anos atrás eu depositei R$1 milhão. Eu vou mostrar por um mecanismo que a contabilidade deve adotar, um mecanismo de controle de estoque, como fosse controle de estoque, controle do fluxo financeiro. Então quem faz isso? É a RPPS. Se amanhã vier o Tribunal de Contas de questionar se você estaria burlando, você provar para ele, não, eu estou usando agora o dinheiro do aporte, mas ele foi depositado 5 anos atrás, está aqui, ó. Né? E tem essa nota técnica aí da Secretaria 18162, que ela aprofunda bem essa questão. Para resumir tudo isso que eu falei para vocês, eu fiz esse quadrozinho. Imagina que você adotou algum mecanismo desses para solução do déficit atuarial. Vamos dizer, alíquota suplementar. Quais são as implicações que ela tem dentro daquele demonstrativo? Orçamentário, financeiro e fiscal. Orçamentário, ele é orçamentário. O município, o RPPS recebe como receita intra-orçamentária. Ele é financeiro, claro, é dinheiro. E pessoal, no momento do aporte, do repasse, a alíquota suplementar é despesa pessoal e implica no limite da despesa. Porém, quando eu pago o benefício, ele é dedutível. Eu posso deduzir. Então o efeito é nulo. Logicamente, se eu estou capitalizando o regime, eu vou receber o dinheiro agora e vou usar só no futuro. O impacto na redução do limite de despesa pessoal não é imediato, só é no futuro. Porque a lógica do sistema é capitalização. Eu recebo o dinheiro no uso imediato. Por isso que o aporte também passou a existir a mesma regrinha. Se a lógica das alíquotas é você usar no futuro, então o aporte também é para ser usado no futuro, não é de imediato. Se for imediato, é transferência. Tá? O aporte financeiro. Não estou falando do aporte bens de direito, financeiro, o aporte periódico, o imposto de renda, por exemplo, o recurso do imposto de renda. Ele é orçamentário, porque ele tem que ingressar no RPPS também intra-orçamentário, é financeiro, porém não implica na despesa pessoal e tampouco no limite. Então, se eu adotei o mecanismo de aporte, do ponto de vista fiscal, ele é benéfico, porque ele não implica na despesa pessoal. E ainda, quando eu pago o benefício, como ele é recurso próprio, eu posso deduzir aquele valor. Mas eu tenho que fazer o quê? Guardar por 5 anos o dinheiro. Não posso gastar de imediato. Aporte de ativos não financeiro, um terreno, um prédio, não é orçamentário, não é financeiro, não é despesa pessoal e eu posso deduzir. Quando eu uso o recurso daquele ativo que eu vendi, por exemplo, do imóvel que eu vendi, eu uso para pagar benefício, aquele dinheiro eu deduzo o limite de despesa pessoal. Mas aí me traz um problema. Um problema não, um desafio. Eu tenho que fazer gestão desse ativo para fazer virar dinheiro. Eu só vou pagar benefício depois com dinheiro. Então ele vai ter que gerar dinheiro em algum momento. Então também não é imediato.
Então você resolve um problema do equilíbrio financeiro atuarial, do equilíbrio atuarial, mas te traz um desafio que é gerar liquidez para aquele ativo para no futuro você pagar benefício. E a própria portaria diz que ele inclusive tem que cumprir meta atuarial. Aliás, vocês sabem o que é meta atuarial? O que é meta atuarial? A meta atuarial tem que ser vista de dois aspectos. Do ponto de vista da avaliação atuarial, que é a taxa de desconto dos compromissos lá do futuro para trazer valor presente, e você também tem que ter a perspectiva da meta que vocês chamam de meta atuarial, que é a meta dos investimentos. Ou seja, no mínimo, os meus investimentos têm que estar, no mínimo, compatível com a taxa de desconto. Então, a meta atuarial você tem que analisar sobre dois aspectos, né? Muito bem. Agora eu fiz segregação da massa. Qual é o ponto de vista do impacto fiscal? A depender do plano, aliás, do plano em repartição, que é o plano financeiro, né, aquele que não tem capitalização. A insuficiência financeira, ela é orçamentária lá no Tesouro, não é no RPPS, mas ela vai onerar o orçamento do município. Ela é financeira, no repasse, ela é despesa com pessoal e não deduz do limite de despesa com pessoal. Então, aquela transferência financeira, do ponto de vista fiscal, ela impacta diretamente no limite de despesa com pessoal. Então, quem faz segregação da massa, fique em mente que, a depender da sua curva de evolução da despesa do grupo em repartição, lá no futuro pode impedir o município, inclusive, de dar reajuste para vocês, ou de fazer novas contratações, porque ele fica sem limite de pessoal. Então, por isso que eu falei, é uma medida excepcional. Você pode estar solucionando um problema agora e criando um grave problema no futuro. Então, essa análise ela tem que ser muito bem feita. Não é solução mágica, não existe mágica nisso aqui. Tá? É concreto, é a coisa mais concreta que existe. E o fundo capitalizado, ele pode ser um arsenal de tudo aquilo lá de trás, tá? Que a gente falou antes. Pode ser, aí vai depender da medida, porque você pode ter uma segregação da massa e pode ter o fundo capitalizado também com plano de equacionamento do fundo de capitalização. Aí pode depender da medida que for adotada lá. Tá? Então, em resumo, do ponto de vista daquilo que a gente falou aqui, dos impactos orçamentários e fiscais, são essas as implicações que certamente vão trazer para vocês toda a medida que for adotada como solução do déficit atuarial. Isso é gestão. Por isso que a portaria 1467 diz lá num dos seus artigos que as hipóteses e premissas atuariais têm que ser definidas entre o ente federativo. Quando a gente fala o ente federativo, quem responde pelo ente federativo? No caso do município? O seu prefeito. Quantas vezes vocês foram lá discutir com o prefeito, com o seu secretário, as hipóteses e premissas atuariais? Né? Pelo gestor do RPPS e pelo atuário. E aquilo tem que fazer constar no relatório da avaliação atuarial, e o atuário que for bem precavido, ele deveria fazer um relatório e colher a assinatura de todos aprovando aquelas hipóteses atuariais para a sua própria proteção. Que as hipóteses atuariais não devem ser dele. Ele vai apresentar as possibilidades, mas quem tem que assumir a responsabilidade das hipóteses e premissas é o ente federativo. Que isso tem implicações. E para o Tribunal de Contas, que o problema que tem é que a maioria dos auditores do Tribunal de Contas não tem essa perspicácia, essa visão de ir no detalhe. Fica lá, vocês preenchem, principalmente aqui em São Paulo, vocês preenchem 2.500 planilhas para prestar conta do Tribunal de Contas. Enfim. Né? Eu já até falei para alguns membros do Tribunal de Contas, eles ficam bravos comigo, mas é verdade. Tá bom, gente?
Lembrando que as questões das alíquotas patronais, enfim, ela tem aquelas possibilidades que a gente falou. Ele segura. Então, só para lembrar para vocês, está lá na própria LRF, artigo 56, que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo incluirão, além de suas próprias contas dos presentes órgãos e poderes, enfim, do Ministério Público e tal, as quais receberão prévio e separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Na verdade, o que está dizendo aqui, artigo 56 da LRF. Lá, eu referi no artigo 20, o cumprimento daqueles limites, lá de 50% a 60%. Quem tem a competência para fiscalizar? Tribunal de Contas. No artigo 59, diz que os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos em relação àquele cumprimento quando observado o chamado lá, que vocês já ouviram falar, limite prudencial, né? Sendo a luzinha amarela, o Tribunal de Contas tem a obrigação de notificar os entes federativos. Olha, você está no limite ali, ó, presta atenção. E é nesse momento que vai impedir de fazer novas contratações, de fazer novas despesas com o pessoal. E mais, isso vai ter as implicações na dívida consolidada do município. Por exemplo, o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Desde 2023, eu vou falar muito rápido aqui, pois pode ser que alguns não entendam o que eu estou falando, mas para já chamar a atenção. O aporte para a cobertura de déficit atuarial, ele não é mais redutora do passivo, da obrigação. Na contabilidade tem que estar registrado como crédito a receber, ativo. E o ente federativo, no caso o município, tem que colocar lá numa conta do seu passivo a obrigação. Já estou acabando. A obrigação a pagar. E isso vai implicar diretamente na dívida consolidada do município. Então, a questão do aporte financeiro, ele tem as vantagens de não implicar no limite de despesa pessoal, tem a desvantagem de ter que ficar guardado 5 anos e ainda tem o problema de implicar na dívida consolidada do município. Então, por isso que a decisão de adotar uma forma ou outra não passa apenas pelas técnicas atuariais, tem que passar pela decisão coletiva dos responsáveis, porque tem implicações. Eu vi, por exemplo, o município do Rio Grande do Sul, em que fez a avaliação atuarial, a contadora lá do IPPS foi lá, lançou crédito a receber, e o município lançou lá na obrigação a pagar, a dívida consolidada do município foi lá em cima. O prefeito foi para cima da contadora lá, queria demiti-la porque ela fez na cabeça dele lá uma maluquice contábil e comprometeu todo o endividamento do município. Não, seu prefeito, está aqui, está na norma, eu tenho que fazer isso. Tá bom? É aqui que eu coloquei aqui da obrigação da portaria 1467, das premissas e podem ser definidas pelo conjunto dos responsáveis. E até para a gente abrir a oportunidade para algum questionamento, agradeço a vocês e tem meus contatos, e quem quiser aprofundar um pouquinho mais, a gente tem um livrozinho aí que pode ajudar. Mas tem pergunta ainda, tá? Se quiser, eu espero saber responder. Parece que tem um pedido aí de que quem for fazer pergunta se identificar e tal para ver de registro. Boa tarde. Onde é que está? Aqui. Ah, tá. Boa tarde, parabéns pela palestra, senhor Ottoni. Foi muito produtivo. Na verdade, tem uma pergunta e uma dúvida, né? Duas ao mesmo tempo. Quando nós usamos uma das carteiras para pagar nossos assegurados, que já ocasionou um problema atuarial gigantesco, utilizando um dos nossos aportes, ou seja, utilizando o dinheiro todo e não só do lucro mensal do aporte, isso ocorrendo se o patronal não fazer o repasse devido, ou seja, não temos o valor do repasse patronal daquele ou daqueles meses para fazer o pagamento dos nossos assegurados,
devido à insuficiência financeira que o prefeito alega, né? Eu posso aumentar a alíquota do patronal por ele ter ocasionado este problema todo, esta falta de pagamento que ele ocasionou no desequilíbrio do cálculo atuarial? Ou seja, eu, conselho, nós conselheiros, pode pedir o aumento da alíquota apenas do patronal? Isso é uma pergunta. Sou GCM de Mogi das Cruzes, do IPREM. E ficou uma dúvida que o senhor falou. A hora extra pode contribuir para o efeito de aposentadoria? E a periculosidade que sempre foi recolhido do assegurado entra para efeitos de aposentadoria? Obrigado. Primeira pergunta. Logicamente que todo e qualquer inadimplência do pagamento das contribuições, ela vai trazer um impacto financeiro e atuarial para o sistema. Tá? A portaria 1467, lá nas regras da avaliação atuarial, ela pode não impactar no resultado atuarial se essas obrigações forem parceladas e tiverem lá aceitas pela Secretaria de Previdência como o parcelamento regular. Nessa situação, o atuário ele não é que o parcelamento seja considerado ativo garantidor, não é ativo garantidor, mas ele pode ser deduzido o valor do parcelamento no compromisso das provisões matemáticas, consequentemente tem um impacto atuarial positivo. Enquanto não parcelado, logicamente o RPPS tem que estar contabilizado lá na contabilidade dele, o crédito a receber em aberto, atualizado mensalmente pelo saldo devedor, mas ele não é considerado na avaliação atuarial. Então, consequentemente, vai gerar um déficit atuarial, naturalmente, que vai ter que ser financiado de alguma forma, ou por alíquota suplementar, ou por aporte financeiro. Ou seja, a dívida da inadimplência das contribuições não parceladas, ela tem impacto no resultado da avaliação atuarial e vai gerar déficit. Ok? Respondi? A segunda pergunta, o que eu disse foi que não é que parcelas temporárias, por exemplo, hora extra ou insalubridade, enfim, que ela vai compor o benefício, no cálculo do benefício. O que eu disse foi que, para aqueles segurados que terão o valor do seu benefício calculado pela média aritmética, se ele fez a opção de contribuir sobre essas parcelas, e a lei do município tem que está previsto essa possibilidade, ele pode fazer a opção. Uma vez ele fazendo a opção, aí vai usar a base de cálculo de contribuição para calcular a média. Automaticamente esses valores vão estar aumentando a média dele e, consequentemente, o valor do benefício. Tá? Para quem tem o benefício calculado pela integralidade, jamais vai hora extra ou insalubridade ou outra parcela temporária vai compor o valor do benefício. Só pode entrar no cálculo para aqueles que tiveram o benefício calculado pela média. Lei 10.887 de 2004. Eu que não entendi, então? Ele perguntou se ele pode, na questão dos dados da doente, não pagar. Isso é mesmo que eu falei. No caso do doente não pagar e não... O pedido da alíquota. Vamos lá. Aí, ele falou assim, ó, se ele não... então na vamos lá. recusa do pedido do pagamento, se ele pode aumentar o pedido de alíquota. O aumento da alíquota vai ser naturalmente surgido, necessidade, pela próxima avaliação atuarial. E ele só pode passar pela Câmara depois que a Câmara aprovar. Só posso aumentar a alíquota mediante lei baseada na avaliação atuarial. Exatamente. O que eu disse foi que se ele tem da dívida, não parcelou, a avaliação atuarial não pode considerar esse crédito a receber como dedutível da obrigação. Então, naturalmente, ela vai gerar déficit atuarial. Tá? Enquanto que a dívida parcelada e regularmente aceita pelo Ministério da Previdência, na avaliação atuarial, o atuário vai considerar isso como um ativo que pode deduzir do valor do déficit. Então, depende da situação. Ok? Professor, Ana Maria de Ilhabela, do Ilhabela Prev.
É De só onde? Ilhabela Prévia. Ilhabela Prévia. É uma confirmação do que o senhor falou, uma explicação melhor a respeito da alíquota do professor e do agente exposto a agentes nocivos. Desculpa se eu não expliquei bem, mas é o seguinte. As alíquotas, como eu falei ali, a alíquota normal, então ela pode ir até 28%, digamos. Então você tem lá na alíquota patronal normal 28%. Mas o que ocorre com essas categorias? Que aí é categoria. Aliás, professor é uma categoria. Pela Constituição Federal, ele pode aposentar com 5 anos reduzido na idade. Significa que ele aposenta mais cedo. Se eu estou trabalhando num regime de capitalização, significa que eu tenho que capitalizar mais rapidamente o valor para pagar para ele, não é isso? Então, justifica eu colocar uma alíquota, não é suplementar. A alíquota suplementar é outra coisa, para financiar curso suplementar. Eu posso colocar na lei uma alíquota adicional para exclusivamente na patronal, na folha dos professores. Só patronal? Só patronal. Assim como também do pessoal da saúde. Se você regulamentou a aposentadoria especial para a exposição a agentes nocivos, também o segurado vai aposentar mais cedo, não é isso? Sim. E aí você pode colocar também essa alíquota adicional. E mais, como vocês são, os municípios recebem transferências da União para financiar a educação e saúde, pode ser inclusive utilizado os recursos e contabilizar para cumprimento dos índices de aplicação de recursos. Tá bom. Obrigada. Está na lei do Fundo Nacional de Saúde e está na lei do Fundeb. Quer dizer que essa alíquota mais pode contabilizar como utilização de recursos naquele... Sim, pode. Com poder de convencimento. Tá. Que é o microfone. Sim. Tem mais alguma? Ô, Tony, Enquanto tiver tempo, eu estou aqui. Manuel de General Salgado. A gente tem uma situação lá referente à segregação de massas. O plano financeiro, que é o problema da prefeitura, no repasse, porque entra como gasto de pessoal, né, insuficiência. A questão do imposto de renda, ele não pode ser utilizado para diminuir esse déficit financeiro no plano financeiro? Se ele for utilizado no plano financeiro, ele vai considerar como transferência, vai implicar no limite pessoal. Vai também no limite. Ele só não consideraria se fosse aportado, por exemplo, no plano previdenciário. No plano previdenciário, que é o capitalizado. Aí ele entra na mesma situação de aporte financeiro. De aporte financeiro. No mesmo entendimento. Entendi. E a questão, por exemplo, se mesmo que ele faça, digamos que ele faça aportes no plano previdenciário, ele pode posteriormente fazer um estudo atuarial para tentar revisar o corte da massa? A segregação da massa ela pode ser revista a qualquer tempo. Por isso que eu falei que a segregação da massa é o início de um processo de gestão do déficit. Sim. Você pode fazer a revisão dele anualmente. Aí, logicamente, tem que cumprir as regras da secretaria. Tudo aquilo que está lá, exigência de fazer uma aprovação prévia, se ela reconhece, enfim. Seguindo aqueles rituais lá, você pode fazer todo ano, não tem problema. Outro detalhe, a alíquota suplementar, ela pode ser aplicada apenas para um plano ou tem que ser de forma generalizada? Não, a alíquota suplementar só justifica para o plano de capitalização. Só? O outro não justifica. Não. O que você pode fazer, por exemplo, do impacto fiscal. A gente estava trabalhando no município ano passado mesmo, e a gente sugeriu para o município, ele entendeu que para ele seria viável, ele colocou uma alíquota patronal na folha de aposentados. Por quê? Ao invés dele fazer transferência, ele paga a alíquota patronal e, como é a alíquota, ele pode deduzir do limite de despesa. Financeiramente, para ele, não alterou nada. Entendi. Só vem por uma... Mas retira, por exemplo, essa insuficiência, então retiraria, por exemplo. Do aposentado, uma alíquota patronal? Não, do aposentado, não. É patronal, é uma alíquota patronal, é patronal. Tá. É patronal. O aposentado, você tem que cumprir inclusive o limite de isenção lá. Sim. Que a Constituição hoje permite que você taxa acima de um salário mínimo. Certo. Que inclusive está sob júdice no Supremo, né? Então, ele aumentando a alíquota patronal, ele deduz do gasto pessoal. Na parte, por exemplo, da insuficiência financeira. Do limite da despesa pessoal, sim. Tá. Do limite da despesa. Não o gasto pessoal, mas do limite. Do limite, tá. Daquele do artigo 20 da LRF. Tá, ok. Obrigado. Nada. Porque não vamos confundir despesa total com pessoal com limite de gasto. São coisas distintas. Beleza, gente? Obrigado a vocês e até uma próxima.